Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do ciclo de palestras da Uninasal, um ciclo organizado pela coordenação do curso das engenharias da Uninasal Natal. Palestra essa que tem como título Como opera o setor elétrico brasileiro. Eu me chamo Thales, sou um dos docentes do curso de engenharia elétrica da Uninasal. Aqui só um pouco do meu currículo. O primeiro contato que eu tive com o assunto de energia elétrica foi durante o meu curso técnico, né, que eu estudei há algum tempo atrás, na escola técnica, quando naquela época se chamava Cefet, né? Depois passei a cursar o curso de engenharia elétrica, né, terminando o curso de engenharia elétrica na UFRN. Depois fiz um mestrado também na UFRN em energia elétrica. Atualmente sou docente na Uninasal e também atuo, né, no trabalho na diretoria de manutenção também da UFRN, tá bom? Então, manutenção na parte de manutenção elétrica. Para começar aqui, ó, então, inicialmente, falar um pouco sobre um breve histórico do sistema elétrico brasileiro. Quando a gente fala sistema elétrico brasileiro, antes de entrar nessa parte histórica também, a gente entende sistema elétrico brasileiro, setor elétrico brasileiro, são palavras, são termos semelhantes para definir a mesma coisa, tá bom? No ambiente acadêmico se chama também sistema elétrico de potência, que é um termo mais academicamente falando, e aí envolve uma grande quantidade de conjuntos de instalações e acessórios que a gente vai falar mais tarde. E aí, inicialmente, ó, no final do século XIX, a participação da eletricidade como fonte de energia, naquela época era, digamos assim, inexpressiva, devido à atividade econômica do país, que até então era basicamente agrária. E aí a gente tem a notícia da primeira usina hidrelétrica instalada no Brasil, que foi a hidrelétrica chamada Ribeirão do Inferno, tá bom? Ela foi datada de 5 de setembro de 1889, ou seja, final do século XIX, e a sua finalidade era basicamente para abastecer motores de uma usina de cascalho no estado de Minas Gerais. E aí a gente pode dizer que desde lá até aqui, né, o setor elétrico brasileiro ele pode ser dividido em três períodos, tá bom? Foi o primeiro período, ele compreende o início das atividades envolvendo energia elétrica no país, que foi basicamente até a primeira metade do século XX, aproximadamente. O segundo período foi onde o Estado ele esteve muito presente na execução das atividades do setor elétrico, que foi até aproximadamente o final do século XX, tá bom? E o terceiro período, basicamente, digamos que dos anos 2000 até agora, que foi onde ocorreu a reestruturação do setor elétrico para um modelo com maior participação da iniciativa privada e que permanece até os dias de hoje. Foi quando o mercado brasileiro de eletricidade, que até então, até esse segundo período, era predominantemente estatal. E dos anos 2000 para cá, houve uma reestruturação no setor elétrico brasileiro, né, com um novo modelo do setor elétrico brasileiro sendo implantado, onde abriu espaço para a participação da iniciativa privada, digamos assim. E aí, ó, um pouco mais de detalhes desse histórico do sistema elétrico brasileiro, a gente pode ver rapidamente que na década de 1910 a 1920 aconteceu as primeiras instalações das usinas hidrelétricas no Brasil. Na década de 20, a instalação das primeiras empresas do setor elétrico no Brasil. Está aqui ao lado, né, mostrando quais são essas primeiras empresas. Light, CPFL, CEMIG, CE, GE, dentre outras. Na década de 30, criação das primeiras leis do setor elétrico, com a implantação do Código das Águas. Em 1940, aconteceu o primeiro racionamento de energia elétrica. E aí a gente começa a ir para o segundo momento, que foi o segundo período que a gente acabou de comentar. Na década de 50, a gente tem um marco da fundação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, que ele tem uma participação muito forte nos grandes empreendimentos de energia elétrica do Brasil.
Na década de 60, houve a criação do Ministério de Minas e Energia. Na década de 70, a fundação de algumas empresas de energia elétrica fortemente atuantes, né, e de perfil estatal, que são, dentre elas, Furnas, Eletrobras, Eletrosul, Eletronorte. Nessa época, a capacidade de geração era de aproximadamente 16,7 mil megawatts. E com a entrada da usina de Itaipu, apenas a usina de Itaipu já acrescentou 14 mil megawatts, praticamente quase que dobrando essa capacidade. Na década de 80, começou a entrar em operação o primeiro gerador da usina hidrelétrica de Itaipu. Aí, no terceiro período, né, que eu falei que era mais ou menos dos anos 2000 até aqui, mas a gente já pode citar um período de transição entre o segundo e o terceiro período, que foi na década de 90, começou as primeiras privatizações de algumas empresas de energia elétrica no Brasil, tanto de energia elétrica quanto de outros setores, mas foram umas privatizações muito devagar, muito lenta, digamos assim. E do ano 2000 aconteceu, a gente pode ter o momento que a gente pode lembrar do racionamento de energia elétrica, mais precisamente no ano de 2001, nessa mesma época foi acrescentado 1.527 megawatts no sistema a partir de fontes térmicas, tá bom? A gás natural, a maioria delas a gás natural. Foi quando foi uma das soluções que foi encontrada para resolver o problema do racionamento de energia elétrica naquela época. Nos anos 2000, a partir daí foi implantado um novo modelo do setor elétrico brasileiro, mais precisamente no ano de 2004. E digamos que a partir de 2010 até agora, a gente pode dizer que é o momento da estabilização do setor, tá bom? E por setor elétrico brasileiro, como eu citei rapidamente, né, a gente pode compreender um conjunto de instalações e equipamentos que são destinados para os serviços de geração, transmissão, distribuição, consumo e de grandes blocos de energia, tá bom? Isso a gente chama de sistema elétrico brasileiro. Como eu falei, tem outros sinônimos: sistema elétrico brasileiro, sistema elétrico de potência, setor elétrico brasileiro, sistemas de energia elétrica, são termos genéricos para a gente falar da mesma coisa. E aqui tem essa figurinha básica que provavelmente vocês já viram em alguma literatura de estudo sobre o tema. E aí, inicialmente, a gente pode falar sobre a geração de energia elétrica, onde a geração de energia elétrica, né, digamos que, na verdade, o termo mais correto deveria ser a transformação, porque, na verdade, a energia não pode ser criada, nem pode ser destruída, apenas transformada de uma forma em outra. Não é isso que a gente aprendeu nas aulas de física? Então, é a mesma coisa que acontece na geração. Mas a gente pode dizer que a geração, essa fase, ou essa etapa do setor elétrico, acontece nas chamadas usinas geradoras, que vai utilizar uma fonte primária, que também não é, já é de conhecimento de todos vocês. Essas fontes primárias podem ser a fonte hidráulica, a fonte eólica, a fonte térmica, nuclear, solar ou outras, tá bom? Onde acontece o processo de transformação dessa fonte primária em energia elétrica, tá bom? A segunda etapa do setor elétrico é a transmissão, tá bom? Onde a gente pode entender a transmissão de energia elétrica como sendo o transporte daquele grosso de energia que foi produzida ou foi gerada nas usinas, em que elas precisam ser transportadas até uma determinada localidade. Esse transporte é realizado por esse setor denominado transmissão. Tá bom? Então, a transmissão de energia elétrica é o responsável por transportar ou transmitir essa energia a, digamos assim, a grandes distâncias. No Brasil e na maioria, em quase todos os países do mundo, essa transmissão é realizada pelas chamadas linhas de transmissão, tá bom? Estou falando primeiramente, rapidamente, sobre cada um e a gente entra em detalhes em cada setor desse daqui a pouco.
E a terceira etapa seria a distribuição. A distribuição de energia elétrica é a etapa responsável por receber a energia elétrica da transmissão e enviá-la ou entregá-la até os consumidores finais, sendo esses consumidores finais resi consumidores residenciais, industriais, comerciais ou outra atividade. É quem vai fazer a entrega final para até o consumidor. Onde na etapa seguinte, que é a etapa do consumo, vai acontecer a transformação da energia elétrica em outra forma de energia, que é o processo contrário do que acontece lá na geração, tá bom? A distribuição de energia elétrica, ela é realizada pelas empresas que a gente conhece como sendo distribuidoras, que também a gente vai falar um pouco mais adiante. Na etapa da distribuição, que é onde entrega, fornece energia elétrica até o consumidor final lá na ponta da cadeia, a gente denomina ele como sendo consumidor de baixa tensão, e essa tensão ela é praticada pelas empresas distribuidoras em alguns níveis, né? Na maioria dos casos, seria em 200 ou em 220 volts, como aqui no caso da região, ou em 110 volts, mais especificamente 127 volts. E aqui esse mapa ele mostra quais são as regiões ou os países do mundo que utilizam esses níveis de tensão, né? Pelas cores, né? Vermelho, azul, um azul mais claro e um pouco laranja, dá para ver quais são esses níveis de tensão. Dá para perceber que praticamente o Brasil é o único, ou então um dos únicos países do mundo que utilizam dois níveis de tensão. Já é de conhecimento de todos aqui que há regiões do Brasil que utilizam 110 e outras utilizam 220 volts. Que regiões são essas? Nesse detalhe, nesse mapa apenas do Brasil, ele mostra quais são as regiões do Brasil que utilizam as tensões de 220 e as tensões de 110 volts. Tá bom? Aqui é também um mapa bem genérico, que também quem já morou em alguns desses estados com tensão de 110 volts sabe que pode ser que você já deve ter encontrado algumas cidades ou regiões dentro desses estados que utilizam também tensões diferentes, como por exemplo Bahia, São Paulo. Tem regiões, tem cidades que têm tensões de níveis diferentes. Algumas cidades são 110 e outras 220. A gente está colocando esse mapa aqui apenas de forma genérica, tá bom? 110 é um nome popular, tá bom? O mais correto, para quem entende já um pouco do assunto, é 127 volts. E eu falei lá na história, né, que teve um novo modelo do setor elétrico que foi implantado em 2004. E hoje em dia os assuntos nas notícias, os especialistas já falam em reestruturar esse novo modelo para um outro modelo, tá bom? Por quê? Aí eu trouxe essa pergunta. Por que mudar o atual arranjo institucional? Primeiramente, eu precisaria mostrar para vocês qual é esse arranjo institucional, que eu vou, na verdade, acredito que esse slide caberia melhor um pouco mais adiante, depois de eu falar da estrutura ou do modelo institucional do setor elétrico. Mas os motivos são esses aqui. Ó. O modelo atual não deu resposta satisfatória às necessidades da sociedade brasileira, não estimulou a expansão do sistema elétrico e não assegurou a modicidade tarifária, contribuiu para a grave crise financeira e não viabilizou a universalização do serviço de energia elétrica. São perguntas e são respostas que apenas com muita leitura, muito acompanhamento do que está acontecendo no setor elétrico, em que a pessoa ela pode ter um pouco de noção do que está acontecendo mesmo, que é o que eu vou tentar passar para vocês nessa apresentação. Então, para falar sobre o setor elétrico brasileiro, ou o sistema elétrico de potência do Brasil, como eu falei lá na definição, é um conjunto de instalações que são destinadas aos serviços de geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica, bem como também de comercialização. Todos esses serviços são realizados por vários agentes, que envolvem várias empresas, vários órgãos institucionais, em que cada órgão, cada instituição tem o seu papel, a sua função no setor elétrico brasileiro, em que às vezes não é tão fácil de entender.
E aí eu trouxe para vocês essa estrutura institucional do setor elétrico, para que a gente entenda um pouco sobre a função de cada órgão, de cada setor desse, e porque, na verdade, cada blocozinho desse já daria já muito assunto para falar, né? Deveria ser, digamos assim, uma disciplina de um semestre da faculdade, tá bom? Então, nessa estrutura institucional, a gente vê alguns nomes aqui, algumas siglas. O setor elétrico brasileiro são cheios de siglas, aqui são algumas delas, em que essas siglas aqui representam alguns órgãos que atuam na administração, digamos assim, de forma geral, desse setor elétrico brasileiro. Lá na ponta, lá em cima, ó, tem o CNPE, que significa Conselho Nacional de Política Energética. Eu vou falar agora de forma geral e nos próximos slides a gente vai falar da função de cada um deles. Aqui do lado esquerdo tem o CMSE, que é o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. No centro tem o MME, que é o conhecido Ministério de Minas e Energia. À sua direita, né, auxiliando também ao Ministério, tem a EPE, que significa Empresa de Pesquisa Energética. Um pouco abaixo é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Abaixo da ANEEL, né, as setinhas estão apontando para o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. E a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. E abaixo desses últimos, lá embaixo mesmo, tem os agentes, que são os agentes. Quem são os agentes? São as empresas de geração, transmissão, distribuição e comercialização, que tem aproximadamente cerca de 340 agentes aproximadamente, tá bom? Vamos falar sobre cada um deles aqui. Então, na ordem que aparece aqui nessa figura, a gente vai falar nesses próximos slides. Tem o Ministério de Minas e Energia. O Ministério de Minas e Energia, ele é um órgão do Poder Executivo e a sua função é a formulação, o planejamento e a implementação de políticas públicas para o setor energético. Ele também é o órgão responsável por garantir a segurança de suprimento do setor, não só apenas de energia elétrica, mas também de outras energias, como gás natural, petróleo, biocombustíveis. A área de mineração também do país é de responsabilidade desse ministério. E para cada setor desse, para cada tipo de energia dessa, digamos assim, existe uma secretaria executiva cuidando desse assunto. Então, tem a Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, e aí tem a Secretaria de Energia Elétrica. Bom, é um órgão, digamos assim, político, para discutir políticas públicas e decidir sobre a política energética do país, né? Ele é representado na figura do ministro de Minas e Energia, que tem acesso direto ao presidente da República. Para auxiliar o ministério, existe a empresa de pesquisa energética. É uma empresa pública também, que ela é vinculada ao ministério e que tem a função de realizar estudos, né, e pesquisas para definir a matriz energética brasileira no curto, médio e longo prazo, tá bom? Ela atua também não só com energia elétrica nos seus estudos, mas também com outras áreas como petróleo, gás natural, biocombustíveis, etc. Aí existem esses outros dois órgãos, né, essas duas siglas, CNPE, que lá naquela figura inicial estava lá no topo, que é um órgão multiministerial. Na verdade, significa Conselho Nacional de Política Energética, é um conselho formado por vários ministros, em que cada ministro desse tem alguma ligação direta ou indireta com a área de energia elétrica, tá bom? Então, existem outros ministros, como o Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Infraestrutura, o que envolver a parte da energia elétrica, esse conselho se reúne e tem acesso direto à presidência da República, para elaborar políticas e diretrizes para o setor energético do país. Existe o CMSE, né, que significa Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, e ele é um órgão setorial que é responsável pelo acompanhamento e avaliação
permanentemente da continuidade e da segurança do suprimento eletroenergético em todo o território nacional. Então, esse comitê, ele cuida da segurança do suprimento de energia elétrica para todo o país. E aí, seguindo aqui no modelo institucional, a gente tem a Agência Nacional de Energia Elétrica, tá bom? Que também é bastante conhecida de muitos de vocês. Ela é uma autarquia, né, do Estado para desempenhar o papel de Estado e o seu papel, sua função é basicamente regular e fiscalizar todos os serviços de energia elétrica no que tange à produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Então, ele é um órgão regulador, né, é uma agência reguladora e fiscalizadora também. Ela implementa as políticas e diretrizes do governo federal relativa à exploração de energia elétrica e ao aproveitamento dos potenciais hidráulicos, além de estabelecer as tarifas de energia. Então, quando uma distribuidora de energia elétrica reajusta o valor da sua tarifa, na verdade não foi porque a distribuidora quis fazer isso, mas porque foi autorizado pela ANEEL, tá bom? Dentre outras atribuições que essa agência também tem. Abaixo da ANEEL e sob a sua fiscalização, a gente tem o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, é o órgão responsável por coordenar e operar todo o sistema elétrico brasileiro com relação à geração e à transmissão de energia elétrica no país. É ele quem comanda e quem opera o que a gente chama de rede básica ou Sistema Interligado Nacional, que tem a sigla SIM. SIM é toda a rede de geração e transmissão com tensão de 230 kV adiante, para cima, superior ou superior. E a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, digamos que é o órgão que também opera o setor elétrico, mas com relação ao mercado de eletricidade, a parte financeira e econômica de energia elétrica. A gente pode até entender um pouco como sendo o operador nacional do sistema elétrico, ONS, com relação à economia, à parte financeira, a economia de elétrica, o mercado financeiro de energia elétrica. Enquanto o operador está mais relacionado para as atividades de engenharia, a CCE é quem opera a contabilização. Uma de suas funções é registrar os contratos de energia elétrica entre as empresas, contratos de fornecimento, contratos de consumo, de compra e venda de energia elétrica mesmo. Tanto no ambiente de contratação regulada quanto livre, que são outros assuntos que eu vou falar mais adiante. Ela, além de registrar, também é responsável pela contabilização e pela liquidação de energia elétrica no chamado mercado de curto prazo, tá bom? E as características do setor elétrico brasileiro, então, como eu falei rapidamente agora há pouco, o país conta com um sistema muito grande, muito diversificado de empresas de geração, de linhas de transmissão, e o sistema de transmissão, ele é interligado, que ele é chamado Sistema Interligado Nacional, e espalhado na maior parte do território brasileiro é constituída pelas conexões que são realizadas ao longo do tempo, das instalações inicialmente restritas ao ambiente exclusivo das das regiões sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e parte da região norte. E para coordenar tudo isso, é necessário ter uma estrutura institucional bem conectada uma com a outra. Todos esses órgãos, esses órgãos que eu acabei de falar aqui, tem uma certa conexão entre um e outro, em que tem que ser bem sincronizado suas atividades para que o setor elétrico ele funcione, tá bom? Além do sistema elétrico, do sistema interligado nacional, ainda há também algumas partes, principalmente na região norte do país, que são os sistemas chamados isolados, tá bom? Que não estão conectados ao sistema interligado nacional e que também são de responsabilidades desse modelo institucional que a gente acabou de falar. Voltando aqui um pouco sobre a geração de energia elétrica no Brasil, eu mostro para vocês aqui nessa imagem a matriz elétrica, tá bom? Nessa tabela aqui tem a participação de cada fonte nessa matriz elétrica e ao lado aqui tem um mapa do Brasil, onde cada pontinho desse
representa uma usina instalada em operação no momento no Brasil, tá bom? Esse dado aqui eu retirei do Sistema de Informações de Geração da Agência Nacional de Energia Elétrica, chamado SIGA, que vocês podem também estar acessando lá. E é atualizado todos os dias. Então, eu retirei agora de tarde e eu acho que eu só esqueci de filtrar com relação. A gente, nesse sistema, a gente pode filtrar as. A gente pode filtrar essas fontes, essas usinas que estão em operação, ou estão em construção, ou em construção não iniciada. Eu coloquei esse dado aqui, eu acho que eu não lembrei, eu acho que eu coloquei todo, nesse gráfico, nessa figura aí tá, nessa tabela tá todas as usinas, tanto em operação, quanto em construção, quanto em operação não iniciada. Eu esqueci de filtrar para colocar apenas em operação. Mas a gente pode ter uma noção um pouco, tá vendo? Então, se a gente olhar aqui, cada usina ela tem uma sigla, tá bom? Então, essa primeira sigla aqui, CGH, significa Central Geradora Hidrelétrica, EOL, ou EOL, né? Significa eólica, PCH, Pequena Central Hidrelétrica, UFV, usina fotovoltaica e assim vai. Então, só para a gente ter um pouco de noção aqui, ó, a usina hidrelétrica, né? Aqui tem a participação de cada fonte dessa com relação à potência instalada, que também a gente pode chamar de potência outorgada, a quantidade de usinas que estão em operação no Brasil no momento e a participação de cada uma delas. Então, veja que com relação à usina hidrelétrica, com relação à fonte hídrica, a gente tem três classificações. Existem as usinas hidrelétricas, que têm potências instaladas a partir de 50 megawatts. Existem as pequenas centrais hidrelétricas, que são as PCHs, que têm potência entre 5 e 50 megawatts. E existem as centrais geradoras hidrelétricas, que têm potências menores, até 5 megawatts. Todas elas utilizam a fonte hidráulica e utilizam o mesmo princípio de funcionamento. A classificação é só quanto à potência das máquinas, a capacidade de geração. Mas aí se a gente observar aqui apenas nas usinas hidrelétricas, das fontes hídricas, né, com as PCHs e com as CGHs, somando as suas participações, ó, tem 58,32% das hidrelétricas, 3,10% das PCHs e quase 0,5% das CGHs. Somando, a gente pode dizer que a participação da fonte hídrica no Brasil é algo em torno de 60%. No passado já foi mais de 90%, né? Então, hoje em dia, é aproximadamente 60%. A gente sabe que a participação das eólicas vem crescendo bastante e que a gente consegue ver que a participação das eólicas, né, com relação à sua capacidade de geração, é algo em torno de 10%, de forma que, há alguns anos atrás, no intervalo, na transição do segundo para o terceiro período histórico do setor elétrico brasileiro que eu mencionei, o setor elétrico brasileiro era considerado predominantemente um sistema hídrico, tá bom? Uma vez que mais de 90% da capacidade de geração da sua matriz vinha da fonte hídrica, da fonte hidráulica. E aí, com o passar do tempo, depois do racionamento de 2001, entrou em operação várias usinas térmicas no Brasil, e aí a gente começou a considerar o sistema elétrico brasileiro como sendo um sistema hidrotérmico, porque basicamente toda a matriz elétrica era composta de usinas hídricas e térmicas, né? Hidrelétricas e termoelétricas. Hoje, com o grande crescimento da participação da fonte eólica, a gente já não pode mais dizer a mesma coisa e a gente já pode considerar o setor elétrico brasileiro como sendo um sistema do tipo hidrotérmico eólico, tá bom? Ou hidrotermoeólico, porque já a participação da fonte eólica já é bastante considerável na matriz elétrica brasileira, tá bom? Então, isso aqui foi um dado bem atual de hoje. Vocês podem olhar no sistema de geração lá que está lá no site da ANEEL. Cada pontinho desse, como eu falei, representa uma usina, cada cor é uma fonte. Já dá para a gente ter uma noção que os pontinhos azuis, pela localidade, representam as usinas eólicas, né? Ou parques eólicos. Pela posição já no litoral aqui do nordeste
do Rio Grande do Norte, Ceará, interior da Bahia e alguns pontinhos azuis lá no sul do país. E a grande concentração de usinas dá para perceber que se dá também na região sudeste, né, que também é o maior sistema. E o sistema elétrico brasileiro, em números, para a gente ter um pouco de noção, cada participação aqui das fontes, né, nesse ano atual, com uma previsão para crescimento até 2025, né, a hidrelétrica é aproximadamente 63,4%, né, que é aquela soma que eu mostrei agora há pouco, de 58 mais 3 mais um pouquinho, e um pouco de previsão para crescimento para até 2025. Aí a participação de cada fonte em números, né? A eólica, que é que é a fonte que mais cresce. Hoje tem 19.107 megawatts de capacidade instalada, né? Representando 11,2%, e uma previsão para aumentar para 24 mil megawatts, passando para 13% de participação na matriz elétrica em 2025. Sendo que o total da capacidade instalada de todas as fontes do Brasil hoje, a gente tem 171.303 megawatts de capacidade instalada de todas as fontes. Quando eu falo capacidade instalada, é a potência das máquinas, dos geradores de cada usina, e não o que está sendo gerado no momento. Tá bom, pessoal? Então, uma coisa é a capacidade de geração e outra coisa é o que está sendo gerado no momento. E aqui uma previsão para 2025 para aumentar para 184.417. Aumentar porque também a demanda de um país que está em desenvolvimento também apenas só cresce, né? O Sistema Interligado Nacional também já deu um breve conceito que representa a conexão de todas as linhas de transmissão e das usinas de geração do país, né? Então, digamos assim, que a gente chama isso de Sistema Interligado Nacional. Esse sistema, ele é dividido em 4 subsistemas, que são basicamente como se fossem as regiões geográficas do Brasil, mas a gente tem o subsistema Norte, o subsistema Nordeste, o subsistema Sul e o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, que é um subsistema apenas. E todos esses 4 subsistemas estão conectados uns com os outros, que é o que a gente chama de Sistema Interligado Nacional. E quem coordena e opera esse sistema é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, como eu falei agora há pouco. Esse sistema de transmissão do Brasil, que é interligado, né, ele é desenvolvido através das linhas de transmissão, e as linhas de transmissão no Brasil, elas são realizadas através de tensões padronizadas, e quando a gente fala Sistema Interligado Nacional ou rede básica, a gente está se referindo apenas às linhas de transmissão com tensões a partir de 230 kV e para cima, né, superior. E aí a quantidade e o total de linhas para cada tipo de tensão dessa é mostrado nessa imagem aqui. Começando aqui na parte de baixo, a quantidade de linhas de 230 kV no Brasil, até o ano passado, 2020, era 55.454 linhas de 230 kV, né, em quilômetros de extensão. E aí, do lado direito, em amarelo, aparece uma previsão para 2025, o crescimento também dessa rede. E aí a gente também encontra no Brasil linhas de 345, de 440, de 500, de 600 kV em corrente contínua, de 750 kV e até, que é o maior nível de tensão de linha do Brasil, é 800 kV em corrente contínua, tendo 9.204 quilômetros de linhas desse tipo aí de extensão no Brasil, que é basicamente as linhas que escoam a energia gerada pela usina hidrelétrica de Belo Monte, né, que fica instalada no rio Xingu, no estado do Pará, e que é considerada a usina hidrelétrica 100% brasileira, né, com capacidade de 11.233 megawatts. Eu disse 100% brasileira porque a usina hidrelétrica de Itaipu ela é 50% brasileira e 50% paraguaia. E os 50% brasileira corresponde a apenas 7.000 megawatts, uma vez que a usina hidrelétrica de Itaipu tem capacidade para 14 mil.
E aí, uma das funções do Operador Nacional do Sistema Elétrico é coordenar esse fluxo de energia ou fluxo de potência em todo o sistema elétrico brasileiro, tá bom? Em todos os seus subsistemas. Esse mapa aqui mostra quais são esses subsistemas, né? O subsistema norte está representado da cor verde, o nordeste de cor azul, o sudeste e centro-oeste dessa cor alaranjada e o sul da cor azul, desculpa, da cor cinza. E aí em cada em cada subsistema desse tem um quadro, né, de um quadro resumo do que está acontecendo em cada subsistema com relação à geração e com relação à carga. Esses dados aqui foram retirados do site do ONS, que vocês podem encontrar facilmente, e, e aí mostra a situação de cada subsistema. Como, por exemplo, se a gente observar o subsistema Nordeste, esses dados aqui eu retirei agora há pouco, das 18 horas, e o que está acontecendo agora, o que estava acontecendo às 18 horas era o seguinte: então estava tendo no Nordeste uma carga de aproximadamente 12.300 megawatts e uma geração de 15.738 megawatts. Ou seja, está havendo mais geração do que carga. E o que é que acontece? O setor elétrico, não só o setor elétrico brasileiro, mas um sistema de energia elétrica, como a energia elétrica ele é um produto que precisa ser consumido na hora da geração, não tem como armazenar, então tem que haver um equilíbrio, que a gente também chama de balanço, entre a geração e a carga. A gente não pode ter uma diferença muito grande entre geração e carga. A geração não pode estar muito maior do que a carga, e nem a carga pode estar muito maior do que a geração para não haver uma sobrecarga. Quem faz essa função de balancear geração e carga é justamente o operador nacional do sistema elétrico, acionando as cargas, controlando cada usina no que respeito a ligar, desligar, né, as unidades geradoras e direcionar os fluxos de energia de uma região para outra, de uma região que está tendo sobra de energia para uma região que está tendo falta de energia. E o que está acontecendo praticamente nesse momento no Nordeste, há pouco tempo atrás, né? O que está acontecendo nesses últimos dias é que o Nordeste está tendo uma sobra de energia, uma sobra de aproximadamente uns 3.000 megawatts, e essa sobra de energia, se você observar pelo fluxo das setinhas, está sendo enviada uma parte para esse pontinho azul que fica lá no norte, e outra parte está sendo enviada para o sudeste, centro-oeste, né? Em que ambos, na verdade, até a parte que vai para o norte também está sendo exportada para o sudeste e centro-oeste. Se você observar a situação desse subsistema sudeste e centro-oeste, está acontecendo o contrário, está tendo uma carga superior a uma geração, carga de 45.756 megawatts e uma geração de 36.482 megawatts. Apesar de ser a região que tem maior quantidade de usinas de geração, todas essas usinas não estão sendo suficientes para suprir a essa carga, essa demanda toda, sendo necessário importar energia dos outros subsistemas, Norte, Nordeste e Sul, como vocês estão vendo aí na setinha, tá bom? E além de ver esse balanço entre geração e carga de cada subsistema, vocês conseguem também visualizar aí qual é a participação de cada fonte no suprimento dessa carga. Se você for observar o do Nordeste, por exemplo, ó, de todas as fontes que estão contribuindo para suprir essa carga, a eólica é quem está na frente, né? Suprindo a maior quantidade da carga, sendo superior, inclusive, à fonte hidráulica aqui no Nordeste, porque é uma característica daqui, né? Mas se você for observar em outro subsistema, vai ver que é um pouco diferente, tá bom? Vejam no site do ONS que vocês veem isso aí em tempo real. Eu acho que é atualizado eu não sei se é a cada minuto, é a cada 12 ou a cada 3, mas a cada instante eles estão tá sendo atualizado. Pronto, aí vocês já estão sabendo que para quem coordena e quem opera todo esse sistema elétrico brasileiro é o operador nacional do sistema elétrico, tá bom? É ele quem faz essa operação. E todos os dias, né, nos seus trabalhos diários, esse operador nacional do sistema, o ANS, ele encontra, ele opera todo esse sistema de forma centralizada.
Como assim? Ele é ele quem controla, por mais que uma usina, ela tem uma empresa que administra a sua usina, né, administra o funcionamento dela, mas quem controla o despacho de energia elétrica é o operador nacional do sistema. É ele quem determina se uma unidade geradora vai funcionar ou vai desligar, e até mesmo para a própria empresa conseguir dar uma manutenção em uma máquina, tem que ter um comunicado e uma autorização do ONS. Isso a gente chama de despacho centralizado, com exceção daquelas fontes que são fontes que dependem da natureza, como a eólica e a solar. Mas hidrelétrica e termoelétrica, ela é bem controlada pelo ONS. Então a gente chama isso de despacho centralizado, tá bom? E para fazer esse despacho centralizado, todos os dias o ONS ele encontra um dilema, porque esse despacho centralizado precisa ser feito de uma forma otimizada. Como assim otimizada? Para otimizar esse despacho, não é justamente colocar tudo para funcionar e gerar o máximo possível, não. Como eu falei, precisa ter um equilíbrio entre geração e carga, né? E outra coisa também, nem todas as fontes, todas essas formas de geração que contribuem para a matriz elétrica brasileira, elas têm um custo. E cada fonte, cada tipo de fonte dessa que a gente já ouviu falar, uns têm uns custos diferentes das outras. Uma vez que a fonte térmica das usinas termoelétricas tem o maior custo. Né? Em média, o custo de gerar energia elétrica através das usinas termoelétricas pode chegar, inclusive, a ser 8 vezes superior, né, ao custo de uma geração hidrelétrica. São fatores que o ONS ele tem que ponderar. Não só gerar energia para abastecer todo o Brasil, digamos assim, mas também ponderar com relação ao custo de geração. Esse é o dilema diário do ONS. Para realizar esse despacho centralizado, ele deve seguir esses dois pilares básicos, que é a minimização dos custos de operação, que a gente chama também de modicidade tarifária. Ele não pode ligar, ele não vai ligar todas as usinas de forma aleatória, para não onerar muito o consumidor, mas também ele tem que atender os parâmetros de segurança do suprimento. Ele tem que garantir o setor elétrico funcionando por um período mais prolongado possível, sem interferências e atendendo, digamos assim, a todas as cargas de forma continuamente, tá bom? E por causa da grande participação da fonte hídrica no Brasil, que ainda é a maior parte, a gente viu que é aproximadamente 60%, a minimização desses custos de geração tem um caráter chamado temporal. Por que temporal? Porque vai depender da situação dos reservatórios dessas usinas hidrelétricas, que depende que a situação dos reservatórios, o nível dos reservatórios vai depender de como foi aquele período de chuvas, se choveu bastante para poder encher os reservatórios ou não, tá bom? Por isso que a gente chama que é um caráter temporal. E esse caráter temporal também diz respeito à decisão que o ONS ele vai tomar com relação à geração de energia. Porque as decisões que ele tomar para despachar uma geração de energia hoje vai afetar nos custos, tanto nos custos presentes no momento, quanto em custos futuros, dependendo do uso da água nos reservatórios e das precipitações, que é bem relatado aqui e explicado esse dilema do ONS nessa figurinha aqui, tá bom? Então, a tomada de decisão que o ONS tomar hoje com relação a utilizar a, a energia gerada pelas hidrelétricas ou pelas termoelétricas, essa decisão vai ter um custo imediato. Como eu falei, decidir usar uma termoelétrica hoje é mais caro, né, muito mais caro do que gerar energia elétrica pelas hidrelétricas, que é bem mais barato. Mas decidindo por uma ou por outra, vai ter também uma consequência lá no futuro, que a gente chama de custo futuro. Como assim? Vamos supor, eu queria que vocês prestassem atenção também agora. Vamos supor que
o nível dos reservatórios, né, das hidrelétricas estão, digamos que bons, né, gerando energia, e aí por causa disso, o operador ele vai decidir gerar energia. Claro que eu estou falando de uma forma bem generalista, tem muitas variáveis aí nessa história. Vamos supor que ele decida, ó, então os níveis dos reservatórios do Brasil estão bons, vamos aproveitar para gerar energia enquanto a gente tem água. Se ele tomar essa decisão, o custo imediato vai ser um custo baixo. Bom, então, o custo de geração de energia vai ser baixo imediatamente. Mas vai depender do que vai acontecer no prazo, no prazo curto ou no prazo médio. Vamos supor que assim que ele decidiu gerar energia nesses dias em que o nível dos reservatórios estavam bons, assim que ele começou a gerar, o nível foi baixando, mas logo veio um período de chuvas bom também, para repor essas águas que estavam sendo usadas para gerar energia. E aí, se ele fez isso, ele tomou uma boa decisão, como vocês estão vendo aí no gráfico, tá bom? E então foi uma boa decisão. Mas se ele tomou essa decisão de usar essas águas dos reservatórios e depois de alguns dias, após esperar por um período bom de chuvas, esse período de bom de chuvas não veio, não choveu o suficiente para repor essas águas e o nível dos reservatórios não encheu, então vai acontecer o quê? Não vai ter água suficiente para gerar energia no futuro, porque não choveu bastante, não choveu o suficiente e não foi uma boa decisão, que foi o segundo caso que vocês estão vendo aí do lado direito, que vai ter um déficit de energia por parte das hidrelétricas. Futuramente vai precisar utilizar as termoelétricas. Então, a decisão que ele tomou inicialmente foi uma decisão que teve um custo baixo, mas como não choveu inicialmente, futuramente vai ter um custo elevado porque vai precisar acionar as térmicas, tá bom? Mas aí vamos voltar de novo aqui para o início e vamos pensar que o nível dos reservatórios continua bom para gerar energia, mas o operador decide não utilizar essa água para gerar energia. Ele decide guardar essa água porque ele tem medo do futuro, digamos assim, e guarda essa água e vai utilizar as térmicas no lugar das águas. É claro que não é no lugar de todas as águas, né? É claro que é no lugar de. São algumas térmicas, não todas. Então, tomar essa decisão atualmente, né, tem um custo mais alto, porque gerar energia pelas térmicas é muito, muito caro, como vocês já sabem. E após essa decisão, se vier um período ruim de chuvas, não choveu o suficiente, foi uma decisão boa. Por quê? Porque ele guardou essa água. Então, ele guardou essa água. Inicialmente teve um custo elevado, mas lá no futuro, como ele tinha essa água guardada, ele pode utilizar essa água e vai ter um custo mais barato para gerar energia através das hidrelétricas. Estão entendendo, né? E agora ao contrário, se ele ainda na decisão de utilizar as térmicas atualmente, se ele decidir usar as térmicas e depois desse período, né, no curto e médio prazo, vem um período muito bom de chuva, essa água já estava armazenada, o que é que vai acontecer? A água vai chover, vai, vai vir um período bom de chuvas, vai encher mais ainda os reservatórios a ponto de praticamente acontecer o vertimento, né? As hidrelétricas vão ter que abrir as comportas do vertedouro e isso significa o quê? Um desperdício de energia. Essa água que está sendo liberada pelo vertedouro poderia estar sendo utilizada para gerar energia e não está sendo gerada, né? Está sendo desperdiçado porque não tem onde armazenar. Foi uma má decisão, né? Então veja que é um dilema, né? Porque realmente ninguém sabe o que pode acontecer no futuro. É um dilema que ele tem que tomar essa decisão hoje, mas que não sabe o que pode acontecer no futuro. O que ele tomar a decisão hoje pode ter consequências ou boas ou ruins. Essa decisão não é tomada com uma pessoa, nem um conjunto de pessoas, não. Essa decisão do dilema do ONS, ela é tomada baseada em modelos computacionais. São programas, softwares de computadores que fazem seus estudos, né? Eles são utilizados para auxiliar nessa tomada de decisão. E nesses programas de computadores, ele vai. Um desses programas a gente não vai falar porque é muito assunto, mas a gente pode citar o New Wave, o Decomp e o Decem, né?
que tem bases de, de utilização de dados. Resumindo, é de curto, um utiliza curto, outro médio e outro longo prazo. Cada tipo de programa de computador desse, que é utilizado pelo ONS. Então, ele vai utilizar várias entradas de dados, essas entradas são diversas, que a gente pode citar algumas como a energia natural afluente dos rios, a média de longo termo, a situação das chuvas, e dentre a localização das térmicas em cada ponto estratégico dos subsistemas. Quando o programa ele rodar, ele vai entregar o que na sua saída? Ele vai entregar, como vocês estão vendo aí, uma lista das usinas a serem despachadas, uma lista das usinas térmicas, tá bom? E só apenas aquelas usinas que vão ser despacháveis. Essa lista é organizada, como vocês estão vendo aí, ó, por ordem de mérito. Ordem de mérito de quê? Ordem de mérito de custo. Então, quando o operador ele decide por utilizar uma usina térmica, não é qualquer usina, não são todas as usinas térmicas de uma vez só, e também não são qualquer usina aleatoriamente. É através, baseado na resposta desse programa de computador, que vai dar uma lista de usinas a serem despachadas por ordem de mérito de custo, ou seja, da usina mais barata para a usina mais cara. Além do custo de geração das térmicas serem mais elevados, cada térmica, para cada tipo de combustível, cada combustível também tem um custo, né? Uns combustíveis têm os custos mais elevados do que outros. E, e outros fatores também, não é só o combustível também não, tá bom? Mas a resposta do programa ele vai dar uma lista de usinas para serem despachadas, da mais barata para a mais cara. E aí o ONS ele vai entrando em contato com cada usina e mandando ser acionadas, da mais barata para a mais cara. Tudo bem? Então vamos passar para outra parte aqui agora, que é a distribuição de energia. A distribuição de energia é a terceira etapa, né, depois da geração e transmissão. E o ONS já não tem tanto envolvimento com a distribuição, tá bom? A distribuição de energia elétrica, ela é responsável por, como eu falei já, por receber a energia elétrica da transmissão e enviar até os consumidores finais. Cada região, cada estado, esse serviço é realizado por empresas que a gente chama de distribuidora. Né? E do início dos anos 2000 para cá, né, aproximadamente, com um novo modelo do setor elétrico brasileiro, foi que a participação de empresas privadas começou a ser bastante atuante no setor de distribuição de energia elétrica no Brasil. E essas empresas, normalmente, elas se reúnem em grupos, né, empresariais, que eu coloquei aqui no gráficozinho aqui para vocês, né, que é o grupo, alguns dos grupos mais conhecidos. Tem o grupo Energisa, AES, tem o grupo Eletrobras, Enel, CPFL, Iberdrola, EDP, Equatorial e outros. Né? Dentre esses grupos aí, ainda também tem os grupos estatais ainda, tá bom? E só para então vocês terem noção, tem um gráficozinho aí com a atuação de cada grupo desse em cada estado, tá bom? Para a gente não entrar muito nesse detalhe de cada empresa, ok? Então, a distribuição de energia tem essa função aí. E o seu funcionamento? Como a distribuição de energia elétrica ela vai fornecer energia até os consumidores finais, né? E o consumidor ele paga a sua conta de energia. Quando ele paga a empresa de distribuição. Né? E na conta de energia, a gente sabe que vem incluso várias, na fatura de energia vem vários componentes que às vezes o consumidor não consegue entender. E aqui nesse gráfico tem um resumo basicamente de como funciona, né? Então, desde a geração, né? A geração, ela entrega energia para a transmissão, né? Aí a transmissão ela vai transmitir energia até o setor de distribuição. E como a geração, como cada etapa dessa normalmente é desenvolvida por uma empresa diferente,
e são atividades diferentes. As empresas de geração, vocês vejam que no fluxo aí da seta, tem uma palavrinha, uma sigla chamada TUST, né? E lá no outro lado, do lado direito, tem um TUSD, né? Que o significado está aí. Significa tarifa do uso do sistema de distribuição e tarifa do uso do sistema de transmissão. Então, a empresa, quando ela vai, gera energia e entrega para o setor de transmissão, ela precisa pagar uma tarifa chamada, um valor chamado TUST, que é referente a essa tarifa do uso do sistema de transmissão. Porque a empresa que gerou energia, ela está vendendo também essa energia. E para vender essa energia, ela precisa entregar ao consumidor. E para essa energia chegar até o consumidor, vai passar pela rede de transmissão. Então, a rede de transmissão, digamos que cobra pelo uso desse transporte. Digamos que é a cobrança do serviço, tá bom? E a empresa de transmissão, ela vai entregar energia para a distribuição, como eu falei, e a, e a distribuição, a empresa de distribuição vai receber a energia da transmissão. Por ela receber a energia que vem lá da transmissão, ela também vai pagar, né, pelo transporte dessa energia. Ela também vai pagar o TUST para a transmissão. Por isso que tanto a geração quanto a distribuição está com a setinha apontando para a transmissão aí, como vocês estão vendo. É o serviço realizado pelas empresas de transmissão. E a distribuição vai entregar energia aos consumidores finais. Então, os consumidores finais, quando for pagar a conta de energia todo final de mês, né, todo mês, a sua fatura, incluído na conta de energia, além do consumo, vem uma tarifa lá embutida, né, que é referente ao uso do sistema de distribuição, que é o TUSD, tá certo? De modo que, basicamente, a conta de energia de um consumidor ela é composta dessas parcelas aí, ó. A geração de energia, que vem lá da geração, o transporte de energia, que é realizado tanto pela transmissão quanto pela distribuição, é aí que está incluso o TUSD e o TUST, mais os encargos e os tributos, tá bom? Então, tudo isso aí está dentro dos valores da fatura de energia. Existe também, né, as bandeiras tarifárias, que vocês sempre escutam falar. As bandeiras tarifárias foram implementadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica e é uma forma de sinalizar para o consumidor que, com relação à geração de energia elétrica daquele momento do país, do setor elétrico brasileiro. Quando a bandeira tarifária daquele mês é da cor verde, diz respeito à situação dos reservatórios das hidrelétricas que estão favoráveis, né? Então, está com uma situação favorável e, nesse momento, não tem nenhuma cobrança adicional com relação né, ao consumo de energia elétrica. Quando a bandeira está amarela, já é uma sinalização para o consumidor que os níveis dos reservatórios já não estão tão bom assim. E quando está amarela naquele mês, o consumidor ele vai ser cobrado por uma tarifa que foi até reajustada agora no mês passado, em junho, né? Aqui tem uma data de 7 de maio, que é uma data que ficou em consulta pública até essa data aí. Quando a bandeira daquele mês é amarela, então o consumidor ele é cobrado por um valor de aproximadamente 0,99 centavos para cada 100 kWh consumido. Quando a bandeira é vermelha, já é uma situação mais crítica. O nível dos reservatórios estão baixos e na vermelha existem duas vermelhas, vermelha patamar 1 e patamar 2. A patamar 2 é a situação mais crítica mesmo. É quando o nível dos reservatórios estão numa situação muito crítica e que com certeza o operador nacional já acionou as térmicas já. Na bandeira vermelha patamar 2, para cada 100 kWh consumido, ele é cobrado por R$ 7,57, né, para cada 100 kWh consumidos. Então, a sinalização também para o consumidor é uma forma também para ele se conscientizar de que a sua conta de energia vai vir mais cara naquele mês, caso a bandeira seja amarela, vermelha 1 ou vermelha 2, e ele também poder economizar um pouco, porque quando os consumidores economizam energia nas suas unidades consumidoras, é como se um pouquinho de água fosse economizado também nas hidrelétricas, fazendo com que a água fosse mais poupada nos reservatórios, tá bom? E vem outra atividade aqui que eu vou falar para vocês, que é a comercialização. A comercialização da energia elétrica,
eu falei que faz parte também do setor elétrico brasileiro, uma vez que a energia elétrica, ela é um produto que ela é gerado, né, nas usinas e consumido nas unidades consumidoras. E também ele é transportado, como a gente já falou, pelos setores de transmissão e de distribuição. Ou seja, é basicamente uma atividade industrial. E atividade industrial em que o produto produzido é a própria energia elétrica. Tanto o produto que é produzido que é energia elétrica, quanto ele próprio ele é consumido. Sendo que ele tem uma característica assim um pouco diferente dos demais produtos industriais, porque a energia elétrica ela é invisível. A gente não consegue visualizar. A gente precisa, a gente utiliza, né? Ela utiliza, consome essa energia em maiores ou menores quantidades, de acordo com a necessidade de cada consumo, de cada unidade consumidora. E outra característica importante também é que essa energia, esse produto, ele não é, não é armazenável. No momento da sua geração, ele precisa já ser consumido, tá bom? De modo que é necessário ter uma estrutura muito grande e complexa, como a do setor elétrico que vocês estão vendo, e que essa estrutura necessita do, de ter todo, por trás de tudo isso, uma parte técnica de engenharia toda coordenada entre si, desde a geração, transmissão, distribuição e também no consumo, mas que também essa quantidade de energia que é gerada, transmitida, distribuída e consumida precisa ser contabilizada, porque também está tendo um comércio acontecendo ao mesmo instante que ela está sendo gerada, transmitida, distribuída e consumida. Então, tem um comércio, um mercado por trás disso. E é aí que entra a parte da comercialização. E quem opera esse setor de comercialização é a CCE, como eu falei lá no início, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, só para recapitular, uma das funções da CCE é registrar os contratos que existem entre os fornecedores e os consumidores, e também para ver também a liquidação, tanto a contabilização, porque nem sempre aquilo que foi contratado é o que acontece na parte física mesmo, né? Nem sempre aquela quantidade de energia que foi contratado entre o fornecedor e o consumidor, na prática não aconteceu. E aí vai existir uma sobra, uma falta de energia entre aquele fornecedor e aquele consumidor, de modo que ou essa sobra ou essa falta precisa ser liquidada nesse mercado, que também a gente chama de mercado de curto prazo, que é coordenado e operado pela CCE também, tá bom? A comercialização da energia elétrica, ela acontece em dois ambientes, que é o ambiente de contratação livre e o ambiente de contratação regulado, né, conhecido como ACR ou ACL, pelas siglas. E popularmente a gente chama de mercado cativo ou mercado livre. A diferença básica entre esses dois mercados é que no mercado cativo aí, na figurinha, o fluxo de energia ele é, ele é sempre esse mesmo, né, da geração, transmissão, distribuição e consumo. Esse consumidor do mercado cativo ele é denominado consumidor cativo porque a única opção que ele tem para comprar energia é da distribuidora. Enquanto que no mercado livre você vê aí dois fluxos. O fluxo convencional, que a gente já falou, e um fluxo aí paralelo que sai da geração e vai direto para o consumidor. O consumidor no mercado livre é chamado de consumidor livre. De modo que ele não tem só agora apenas uma opção para escolher o seu fornecedor, mas ele tem várias outras opções, que são, digamos assim, os geradores, e tem outra figurinha que também não entrou aí no gráfico, que é a figura do comercializador de energia elétrica, tá bom? Mas vamos falar sobre cada ambiente desse aqui em particular. Existe o ambiente de contratação regulada, chamado ACR ou mercado cativo. Nesse ambiente aí, os consumidores cativos, eles são divididos em dois grupos, que é o grupo A e o grupo B. Essa definição de um e do outro aí é definição da própria Agência Nacional de Energia Elétrica. Mas para a gente entender melhor e mais facilmente, grupo A são aqueles consumidores atendidos em alta tensão, e grupo B são os consumidores atendidos em baixa tensão. Você pode até associar A de alta e B de baixa tensão. Nos de alta tensão, tanto os de alta quanto os de baixa, eles têm umas subdivisões, que são os subgrupos, né? Os de alta tensão é os subgrupos A1, A2, A3, A3A, A4 e AS, que é de acordo com o nível de tensão de fornecimento.
E os de baixa tensão também existem os subgrupos B1, B2, B3 e B4, que é de acordo normalmente com a atividade de cada consumidor, residencial, rural, iluminação pública. E esses grupos aí, tanto o grupo A quanto o grupo B, eles são cobrados pelas suas tarifas, tá bom? Eles têm uma tarifação. O grupo B, que são os de baixa tensão, a sua tarifação é basicamente, eles são cobrados basicamente a sua energia pelo seu consumo. O que for consumido em quilowatt-hora, ele é cobrado, tá bom? Vamos dar atenção especial aqui para os consumidores do grupo A. Os consumidores do grupo A, eles têm dois tipos de tarifação, que é a tarifação horária verde e a azul. Na verde, eles são cobrados tanto pelo consumo quanto por uma coisa chamada demanda, que é a demanda contratada, tá bom? É um valor pactuado entre o consumidor e a fornecedora de energia, né, a distribuidora, em que todo mês ele precisa pagar aquele valor de demanda, aquele valor que a fornecedora, a distribuidora, tem que disponibilizar para ele continuamente no seu ponto de entrega. De modo que a sua fatura de energia ela é composta por algumas parcelas. Na parte do consumo, está dividido em dois tipos: é o consumo na ponta e fora da ponta, que depende das horas de utilização do dia. Na ponta são aqueles horários, aquelas 3 horas consecutivas que depende de cada região, de cada estado, né, que normalmente pode ser das 17h30 até as 20h30, ou das 18 até as 21h, e o horário fora de ponta são todas as outras horas que não são daqueles de ponta, todas as outras 21 horas restantes. O valor da energia consumida no horário de ponta é mais alto e mais caro do que o valor da energia consumido fora da ponta. E aí ele é cobrado, o consumidor do grupo A, que está incluso nessa tarifação horária verde, ele é cobrado pelo o valor do seu consumo na ponta, mais o consumo fora da ponta, mais o valor da demanda contratada. Com relação à demanda contratada, se houver uma ultrapassagem dessa demanda no mês, ele também é cobrado pelo valor da sua demanda contratada, demanda de ultrapassagem, onde o valor da tarifa da demanda de ultrapassagem é 2 vezes, ou seja, é o dobro do valor da tarifa de demanda contratada, normal, tá bom? Ainda é permitido para um consumidor ele ultrapassar a demanda em até 10%, sem ser cobrado pela tarifa de ultrapassagem. Se ultrapassar além dos 10%, ele já é cobrado pelo valor da tarifa de ultrapassagem, tá bom? A outra tarifação para os consumidores do grupo A é a azul. Ela é semelhante à verde, com a diferença na demanda contratada, que lá na verde é um valor só para qualquer hora de utilização do dia, mas na tarifação horária azul, a demanda contratada existe um valor contratado no horário de ponta e no horário fora de ponta. E o consumo permanece do mesmo jeito, também no horário de ponta e fora de ponta. Então, é uma tarifação em que o consumidor ele precisa já ter um pouco mais de cuidado com relação às suas máquinas, aos seus equipamentos, nos seus horários de funcionamento, para não ser cobrado e não ter uma surpresa quando a fatura de energia chegar. Ou seja, tem que ter um setor, uma equipe para fazer o gerenciamento da energia das suas instalações. Tá bom? Então, aqui tem um resumo com relação ao valor cobrado. E essa é a forma como são cobrados a energia elétrica consumida nos consumidores do grupo A no ambiente de contratação regulado, né, no mercado cativo. No grupo B é só pelo consumo, mas também existe uma tarifa assim, uma tarifação especial que eu acho que vocês já ouviram falar, que é a tarifa branca. A tarifa branca, o consumo tem também tem valores diferenciados de acordo com a hora de utilização do dia. Também existe o consumo no horário de ponta, no horário intermediário e fora de ponta, para os consumidores de baixa tensão. Aí o consumidor ele precisa ver qual é a melhor situação para ele. Não foi, até hoje em dia não é muito bem divulgada essa tarifação branca não, tá bom? Mas existe essa opção para os consumidores do grupo B também. E agora aqui no ambiente de contratação livre, que é aquele em que o consumidor ele pode escolher o seu fornecedor e fazer acordos e negócios com o seu fornecedor livremente, sem a intervenção do Estado, tá bom? Sem ser regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica.
Na verdade, é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, mas não tem interferência, tá bom? Então, no mercado cativo, né? Aqui tem uma figurinha básica, está um pouco embaçado, mas o mercado cativo, o consumidor ele recebe energia elétrica diretamente da distribuidora e paga a sua conta de energia diretamente à distribuidora. E a distribuidora, na sua gestão, faz a sua divisão lá dentro, no repasse das tarifas de geração, transmissão, etc. Tá bom? O consumidor livre, ele tem outras faturas de energia, né? Outras faturas a pagar, né? Que não só é a fatura de energia, mas também, apesar dele escolher o seu fornecedor, ele continua pagando a distribuidora, digamos, pelo serviço de entrega de energia até o seu ponto de entrega, né? Que é o transporte da energia. Também tem que pagar um serviço da CCE, dentre outros também. Mas quem são os consumidores que podem se tornar livres? Na verdade, existem três classificações, né? Tem um consumidor cativo, tem um consumidor livre e tem um consumidor especial, né? O consumidor livre ele precisa ter uma demanda contratada com a distribuidora, no mínimo, aqui está um valor um pouco desatualizado, que é 2.000, mas hoje é 2.000, hoje é 1.500. A partir de 1.500 de demanda contratada, o consumidor já tem condições de se tornar consumidor livre. E o consumidor especial, se ele já tiver uma demanda contratada a partir de 500 quilowatts, ele pode comprar energia no Mercado Livre, mas só de certos tipos de fontes, que eu vou falar até agora, daqui a pouco, que são as fontes incentivadas. E então, mas até um tempo atrás, ou seja, até 1995, o consumidor ele só era livre se ele tivesse uma demanda contratada mínima de 3 megawatts, né? Ou seja, 3 quilowatts, e fosse atendido em tensão de fornecimento de 69 kV. Após 1995, ele permaneceu com esse requisito de demanda mínima contratada de 3 megawatts, mas se ele fosse atendido em qualquer nível de tensão, ele já podia se tornar um consumidor livre, tá bom? E para ser consumidor especial, como a gente viu naquela primeira figura, ele precisa ter uma demanda contratada mínima de 500 quilowatts e ser atendido em alta tensão, e ele só pode comprar energia, para ele comprar energia do Mercado Livre, só pode comprar energia das fontes incentivadas. As fontes incentivadas são essas: biomassa, eólica, PCH e solar. Eles não podem comprar energia do tipo convencional, que são as hidrelétricas, tá bom? E ela é chamada fonte incentivada porque existe um incentivo de, de ter um desconto na tarifa do uso do sistema de distribuição para esse tipo de fornecimento. Por isso que é chamada fonte incentivada. Só que de 2019 até agora, né, o Mercado Livre, a Agência Nacional de Energia Elétrica, está abrindo os caminhos para a abertura do Mercado Livre, em que até então a demanda mínima seria 3 megawatts, né, como eu falei agora, mas em 2019 já passou a ser até 2.500 quilowatts, em 2020 já passou a ser 2.000 quilowatts, nesse ano, né, no início do ano, já passou a ser 1.500 quilowatts para o consumidor poder se tornar livre, se ele quiser. E próximo ano, em 2022, esse gráfico está mostrando isso, né? Os consumidores com demanda contratada a partir de 1.000 quilowatts já pode se tornar livre. E em 2023, já a partir de 500 quilowatts, ele já pode ser livre também. Ou seja, pode comprar energia no Mercado Livre de qualquer fonte. E já há, a partir desse ano, um estudo para que até para que a partir de 2024 o mercado, o ambiente de contratação livre esteja acessível para todos os consumidores, inclusive dos de baixa tensão. Está em estudo ainda. Mas veja que desde 2019 e o que a gente está experimentando agora é a abertura do mercado livre. Quais são os tipos de energias que são comercializados no mercado livre? Existe a convencional e as incentivadas que eu já falei. As incentivadas são essas basicamente que são conhecidas como renováveis. Solar, eólica, biomassa, PCH, biogás e cogeração qualificada. O consumidor o consumidor do tipo especial, ele só pode comercializar energia do tipo incentivada. E quem for
do tipo incentivada, quem comercializar esse tipo de energia, eles têm direito a um desconto na TUSD de 50, 80 ou até 100%. E apenas os consumidores realmente livres, aqueles com demanda já acima de 1.500 kW, é quem pode comercializar energia do tipo convencional, que são aquelas que vêm das hidrelétricas de grande porte e das termoelétricas. E no ambiente de contratação livre, existem riscos e existem oportunidades, né? Os riscos para um consumidor livre, ele pode prever quais são os montantes de energia que ele vai consumir em um determinado período, em 6 meses, um ano, 2, 3 anos. Mas para isso, ele precisa ter uma gestão especializada, precisa ter uma equipe para fazer essa gestão de energia, porque não é todo profissional que entende desse assunto. Então, ele precisa contratar uma empresa especializada nesse tipo de serviço, que é a sua gestão de energia. E outro risco também é que os preços no ambiente de contratação livre, apesar de serem mais atrativos, mais baratos do que no mercado cativo, eles flutuam bastante também, né? No momento da recontratação. E também existe também o aporte de garantias do contrato bilateral. Mas as oportunidades, além dos riscos, tem as oportunidades, que tem a diversificação de contratos de aquisição, tem vários fornecedores, como eu falei, ele tem uma liberdade para escolher o seu fornecedor, ele tem uma negociação livre com o fornecedor com relação a preço, ao prazo, ao montante de energia contratada, tá bom? Podendo ter previsibilidade dos valores, não fica sujeito aos reajustes das distribuidoras, porque é um acordo livremente negociado com o fornecedor, e também tem a negociação do preço da energia, coisa que não acontece no mercado cativo, no mercado cativo, porque as tarifas de energia no mercado cativo ela é determinada pela Agência Nacional. Aqui tem uma explicação bem básica com relação ao custo da energia de um consumidor cativo e desse mesmo consumidor, se ele fosse livre, tá bom? A diferença está onde? Veja que nesses gráficos aí ela é composta por quatro cores, né? Tem essa roxinha, tem a vermelha, verde e a cinza lá embaixo. Não é nem uma roxa, é um azul, né? O azul é referente à energia. A vantagem do consumidor livre está na economia que ele tem na parcela da energia mesmo. A energia que é consumida, né? Então veja que no mercado cativo ele gastaria em torno de, nesse exemplo aí, em torno de 55 mil reais. Claro que aqui é um exemplo de uma empresa. Enquanto se ele fosse um consumidor livre, ele gastaria 48 mil reais. Tá bom? E pronto, uma diferença de o quê? De 8 mil, 7 mil reais, né? Na parcela da energia. Na parte verde, que está o nome fio, está relacionado à TUSD, a tarifa do uso do sistema de transmissão. Se ele contratar uma energia do tipo incentivada, ele vai ter um desconto nessa conta de energia. Nesse exemplo aí tem um desconto, ele pagaria 74 mil se fosse cativo e 55 mil sendo livre, né? De forma que se somar todas as parcelas aí, vai ter uma economia, ele pagaria no total 105 mil no Mercado Livre e no cativo 135 mil. É claro que são valores bem na média, né? Pode variar de consumidor para consumidor e de fornecedor para fornecedor. Mas em média ele teria uma economia de 30 mil reais na sua conta final de energia elétrica. Então eu vejo que tem grandes oportunidades de economia no Mercado Livre. No Mercado Livre também ele pode negociar o tipo de contratação. Ele tem também uma coisa chamada sazonalização e flexibilidade, tá bom? Então ele pode, dentro daquela quantidade de energia que ele contratou com aquele fornecedor, ele pode no contrato, como é um acordo livre entre os dois, cada mês, de acordo com o seu perfil de consumo, ele pode determinar uma determinada quantidade de energia para cada mês, né? E pode flutuar um pouco para mais ou para menos, e esse excedente ou essa exposição pode acontecer também alguns riscos, né, para o consumidor, né? Em determinado mês, se ele determinou uma demanda X de energia e ele ultrapassou, ele pode estar exposto ao mercado de curto prazo, que é um assunto que a gente teria que ter outra aula para falar aqui, porque vocês estão percebendo que é muito assunto em pouco tempo, né?
E como é que faz para um consumidor ele se tornar livre? Além de ter os requisitos mínimos, né, que hoje é uma demanda mínima contratada de 1.500 quilowatts, quando na hora da empresa contratar, decidir migrar para o Mercado Livre, ele precisa contratar uma empresa para fazer um estudo, chamado estudo de viabilidade, né? Nesse estudo vai ser analisado os contratos do mercado cativo e ver se realmente é viável ele migrar para o Mercado Livre ou não, tá bom? Depois que for decidido ele migrar para o Mercado Livre, viu que o estudo aponta que ele é viável sim, ele vai decidir na hora da contratação de energia qual vai ser a estratégia de contratação, o processo de compra, a análise da minuta, as assinaturas, e depois que decidiu quais são essas estratégias de contratação, de quais fontes ele vai contratar, ele precisa, é, ele precisa comunicar à fornecedora ou à distribuidora a finalização do seu contrato, né? A gente chama de denúncia do contrato cativo, em que ela é comunicada que aquele consumidor não quer mais ter o fornecimento de energia elétrica no mercado cativo e quer ir para o mercado livre, tá bom? E para isso ela precisa enviar uma carta de denúncia com os documentos necessários solicitados pela distribuidora. Então, depois que a distribuidora recebe isso, né, a empresa que vai migrar para o Mercado Livre precisa fazer uma associação, aderir à CCE, né, que é a adesão e a modelagem. Nessa adesão é necessário abrir uma conta que todos os agentes do Mercado Livre utilizam, que é uma conta no Banco Bradesco, e precisa adequar o seu sistema de medição para faturamento, que não é igual ao sistema de medição do consumidor normal, né, do mercado cativo. No mercado cativo tem um sistema que é chamado padrão de entrada, né, da concessionária. No Mercado Livre é chamado SMF, que é o sistema de medição para faturamento, que é digamos assim, que é o padrão da CCE. É como ela exige que deve ser montado o sistema de medição, né, que a gente chama que é a adequação a esse novo sistema. Depois tem a comunicação e o comissionamento, que é o teste de comunicação. Esses medidores do sistema de medição para faturamento têm que ter uma comunicação direta com a CCE. Existe uma norma para isso, né, da própria CCE. Os medidores são trocados. Na verdade, são dois medidores, um principal e outro de retaguarda. E cadastrar o ponto, né? Depois de cadastrar o ponto no sistema SCDE, a CCE, depois de ter passado também pelo comissionamento, vai aprovar e vai finalizar a modelagem. Pronto, a partir daí ele está já dentro do Mercado Livre. É claro que esse passo a passo é bem genérico, né? Mas essas etapas podem demorar desde o início até a migração exatamente propriamente dita, um prazo de aproximadamente até 6 meses, tá bom? E depois que ele está no Mercado Livre, como é que ele fica? Quando ele estava no mercado cativo, ele pagava uma fatura apenas para a distribuidora. No mercado livre, não vai chegar apenas uma fatura, vão chegar outras faturas, provavelmente com datas de vencimento diferentes. Uma fatura é relacionada à fatura do consumo mesmo de energia elétrica, em que essa fatura é paga diretamente ao fornecedor, né? E, inclusive, o consumidor livre ele pode contratar mais de um fornecedor, e nesse caso aí vai ter que pagar várias faturas para vários fornecedores, de acordo com o que foi contratado livremente entre os dois. Existe a fatura da própria distribuidora que continua chegando, que é com relação à tarifa do uso do sistema de distribuição. Existe a parcela da própria CCE, que é a contribuição associativa, ou a liquidação financeira, caso aconteça alguns casos em que o consumidor ele entre e fique exposto ao mercado de curto prazo, né? Que é outra. O mercado de curto prazo é quando o que acontece fisicamente não é o que aconteceu no contrato, né? Se o que foi consumido ficou acima do que foi contratado, e o consumidor ele precisa liquidar esse valor acima do contratado no mercado chamado mercado de curto prazo. Esse valor o consumidor ele precisa liquidar e é pago diretamente à CCE, tá bom? E é necessário também, e muito importante, que um consumidor livre ele tenha um serviço de gestão. Normalmente, uma empresa é contratada para fazer a sua gestão de toda essa parte burocrática da energia
diariamente. É um mercado novo, né? Então, tem que ter profissionais que entendam do assunto. Pronto, pessoal. Então, na verdade, é bastante assunto para falar em pouco tempo. E eu agradeço a oportunidade de ter passado um pouco desses conhecimentos para vocês. A gente espera fazer outras palestras como essa, com temas mais específicos. E aí eu pergunto se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento. O espaço agora está reservado para Não, você. não, professor, aqui tá tudo tranquilo. Tá bom, Tá tudo na pessoal, paz, professor. tudo bem, né? O pessoal das faculdades, ninguém deixou uma pergunta aqui. Pronto, então sendo assim, ó, eu agradeço a participação de todos. Vou parar aqui a apresentação.